Boa tarde, águias e leoas de Deus em pleno crescimento 3D. Espero que estejam super bem. Trouxemos hoje um conteúdo que gostaríamos que vocês absorvessem com a maior atenção porque realmente é espetacular. Daniel capítulo 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes satrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos satrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisso, os presidentes e os satrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem falta. Pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então, os presidentes e os satrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado a cova dos leões. Agora, pois, o rei estabelece o interdito e assinala o edital para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disto, o rei Dário assinou o edital e o interdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes o costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: porventura não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: este Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Nisso, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelecer se pode mudar. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no que tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões, e chegando à cova chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões,
e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido detido algum. A história é um pouco longa, mas creio que é pertinente para os dias de hoje. Daniel estava inocente e ele ouviu más notícias, mas enquanto ele estava inocente e guardava a pureza e bondade no seu coração, os seus inimigos, os invejosos, estavam à procura de uma forma de o prejudicar. Ele tinha o espírito excelente, o Espírito de Deus estava sobre ele e ele não conseguia, ou os inimigos não conseguiam encontrar nenhuma falta em Daniel no que se referia ao seu trabalho, à sua diligência. Contudo, tiveram que procurar uma forma de o prejudicar através da sua fé. E o que é que eles fizeram? Prepararam a sua armadilha e levaram ao rei. E a lei dizia, onde a palavra do rei está a poder, o decreto que o rei ditava não podia ser revogado. Daniel, diante daquela situação, não olhou para trás. Muitos de nós, quando ouvimos uma má notícia, nosso primeiro instinto nunca é orar. Muito pelo contrário, é começar a perder a fé. É começar a pensar que Deus deixou-nos, Deus não nos vai ouvir. E nós, se estivéssemos na situação de Daniel, muitos de nós teríamos cedido e muitos de nós teríamos desistido. Mas Daniel, tal como na primeira vez, ele voltou-se para Deus e foi buscar socorro em Deus. Foi isso que Daniel foi fazer. O problema não o tirou da presença de Deus, o problema trouxe-o para a presença de Deus. E isto foi o que Daniel fez. Daniel posicionou-se e começou a orar tanto quanto ele fazia antes, as 3 vezes por dia que ele orava. E os inimigos, como sempre, que não descansam, foram fazer a queixa ao rei. Foram dizer, ó rei, tu deste essa lei e agora, olha, Daniel está a desobedecer. Mas vejam como Daniel tinha a favor, que um rei, naquele tempo, o rei persa, era rei de um potentado inteiro de terras. Este próprio rei tentou advogar a causa de Daniel, porque o rei não sabia que era Daniel que eles queriam armadilhar. E este rei ficou a noite inteira, ficou a pensar como é que ele ia livrar Daniel. Quando viu que ele não conseguia, este rei fez jejum. Este rei decidiu não comer em favor de Daniel. Será que nós temos patrões que se dariam ao trabalho de sair da sua zona de conforto para poder nos defender por causa de favor e por causa da nossa conduta? Este rei nem sequer ouviu música durante a noite. Quando chegou o dia seguinte, ele foi ver para ver se Deus tinha livrado Daniel. E Daniel disse, vive, ó rei. E eu uma vez ouvi um pastor pregar, se fosse muitos de nós estaríamos até a responder amargurados, mas Daniel respondeu com respeito, vive, ó rei. Que Deus o tinha livrado da cova dos leões. Os leões não fizeram absolutamente nada a Daniel. E Daniel disse, porque em mim não se encontrou nenhuma falta, tanto perante Deus como perante a ti, ó rei. Deus achou-me inocente. E para aquelas pessoas que são mais céticas e pensam, não, se calhar a cova estava vazia, na realidade não tinha leões, ou os leões não tinham fome. O rei mandou que todos aqueles, os inimigos de Daniel que o mandaram para a cova, que eles e as suas famílias fossem eles mesmos enviados para a cova dos leões. Quando o rei fez isso, mal chegaram à boca da cova, os leões tinham destroçado todos eles. A história de Daniel não é uma história bonita apenas, não é uma história inspiradora apenas, não. A história de Daniel nos serve como exemplo em como é bom confiar na fidelidade de Deus, em como é bom nós começarmos a decidir que os nossos valores vão ser pautados na bondade e na lealdade que Deus tem demonstrado ter conosco através dos anos. Porque muitas das vezes nós criamos fantasias na nossa cabeça a pensar que nada de mal nos vai acontecer, que vivemos de nenúfar em nenúfar ou nas nuvens, porque acreditamos em Deus, somos cristãos, então nada de mal acontece. Isto é uma mentira enorme, enorme. Por isso é que é muito bom nós entendermos Deus através dos séculos. É melhor irmos lá para o Velho Testamento e começarmos a perceber o modus operandi de Deus.
para entendermos que o fato de nós acreditarmos em Deus, confiarmos em Deus, estarmos em justiça, vivermos em santidade, não nos iliba de acontecer-nos coisas más. Elas vão acontecer. Mas o nosso posicionamento, quando estas coisas más acontecem, faz completamente toda a diferença. Quem você vai ser durante o problema da sua tribulação e quem você vai ser depois da sua tribulação faz toda a diferença. A diferença é que Daniel, ao passar por aquela tribulação, ele foi atacado por ter uma conduta melhor que os outros. Ele foi atacado por ser fiel. Ele não fez nada de errado para ser atacado. Ou seja, você pode não fazer nada e os seus inimigos vão continuar a ter inveja. Os seus inimigos vão continuar a levantar-se. Mas Daniel, apesar de estar naquela situação, ele sabia, porque Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Daniel entregou a causa para Deus. Muitos de nós somos muito rápidos em entregar as nossas causas para os homens. Olha só como estão a fazer. Olha o que é que disseram de mim. Olha, e agora isso e aquilo. Mas poucos de nós, mesmo sendo cristãos, conseguimos usar a nossa autoridade, a nossa relação com Deus para apresentar as nossas causas ao único juiz justo, capaz de defender-nos. E Daniel nos inspira a fazer isso. Inspira-nos a fazer isso. Entregar as nossas causas para Deus. Quando nos sentimos injustiçados, quando nos sentimos maltratados, quando nos sentimos tristes, vítimas de perseguição, nós devemos aprender a entregar a nossa causa para Deus. E se perecer nas covas dos leões, sim, perecer na cova dos leões, Daniel foi livrado. Mas sabiam que no Novo Testamento, os cristãos, os primeiros cristãos, na realidade, muitos morreram nas covas dos leões? E não porque fizeram nada de errado. Não, estavam a ser perseguidos apenas por se terem declarado cristãos. E hoje em dia, muitos de nós não estamos dispostos a dizer que vamos entregar a nossa vida. Dissemos que vamos entregar a nossa vida, mas na realidade não temos nenhuma intenção de o fazer. Porque se o tivéssemos, nós teríamos dito, ok, se perecer, pereci, mas pereci continuando a acreditar. Continuando a acreditar que esta parte da minha vida pertence apenas a uma parte da eternidade. E mais vale uma eternidade com meu Deus do que uma eternidade separada dele. E para viver uma eternidade com meu Deus, eu vou viver este pedaço da eternidade de forma que o honre, que o glorifique, de forma que quando olhem para mim, para a minha conduta, não me vejam a mim, mas vejam a Ele, que me criou segundo a sua imagem e semelhança. Então, Daniel inspira-nos a sermos pessoas fiéis, a sermos pessoas que têm um posicionamento da qual não abrimos mão, independentemente das circunstâncias. Eu não posso controlar circunstâncias, eu não posso controlar o que as pessoas pensam, eu não posso controlar como as pessoas vão agir, mas eu posso controlar quem eu sou no meio daquelas circunstâncias, eu posso controlar quem eu serei depois daquela circunstância e eu decido ser alguém que vive, que ama e que faz sempre a diferença em nome de Jesus. E esta é a partilha que nós tínhamos para hoje. Um abraço e continuamos a crescer em 3D.